Olá, eu sou José Santos, eu sou escritor, trabalho com o público infanto-juvenil. Olha, eu fui criado no interior de Minas, né? Santana do Deserto, depois Volta Grande, depois Cataguases, então cidades pequenas. Eu não tinha acesso a livro nas duas primeiras. E eu vim conhecer uma biblioteca mesmo quando eu mudei para Cataguases, terra do querido Luiz Rufato. E foi muito bacana esse encontro com a biblioteca. Hoje, uma criança que vai assistir um evento, ou o escritor que vai visitar a escola, isso faz uma diferença muito grande, porque ele vê, ele é uma pessoa real, olha como eu, tá ali, tá suado, tá despenteado, tá com o sapato com o cadarço solto. Quer dizer, essas coisas são muito bacanas como identificação, né? E, pô, se esse cara escreveu, ou essa mulher escreveu, por que eu não posso escrever também? Ler para mim foi muito importante, me moldou, né? Eu sempre fui ligado à leitura e consegui, com o acesso, principalmente a essa biblioteca lá em Cataguases, eu consegui achar um mundo incrível, né? Principalmente nas obras do Monteiro Lobato, né? Que eu viajei pelo mundo, pelo céu, pelos planetas e foi uma coisa apaixonante, me marcou até hoje. E tanto que eu estou envolvido nisso, né? Passei para o lado de cá, tentando também escrever meus livros e tentar puxar as crianças e os jovens para se encantarem com a leitura. Que, sem dúvida, seremos o cidadão leitor, ele é um cidadão com muito mais condições aí de discutir, de querer, de pensar, de reivindicar. Eu sempre escrevi, eu sempre fui muito ligado na literatura desde pequeno, 16 anos, eu já escrevia, e eu morava em Cataguases, que é uma cidade bem literária, e você cruzava com escritores na rua, mas eu não sabia que eles eram escritores, né? Era o filho de alguém ou o pai de alguém. Aí eu comecei a trabalhar com literatura, mas editando. E depois eu fiz comunicação e acabei seduzido aí pelo vídeo. Eu fiquei muitos anos trabalhando com documentário. E depois, quando nasceu meu primeiro filho, em 95, aí que eu me animei com essa coisa de escrever para criança. Filho em casa, aquela coisa toda, isso voltou. E aí eu só publiquei em 2005, então eu fiquei 10 anos nesse processo de estar aprendendo como escrever para criança, para jovem, que é difícil a beça e os filhos dão uma ajudinha, né? Os filhos, os professores, essa coisa toda. E eu fui organizando os primeiros livros, foi uma luta, é um mercado muito fechado, demorei alguns anos para poder entrar. Em 2005 saiu o primeiro, que chama O ABC Quer Brincar com Você, que é um livro para quem está se alfabetizando, uma brincadeira em cima das letras, da forma das letras. E aí a coisa foi, eu agarrei nesse negócio, estou aí. Zé, a linguagem para esse público é uma linguagem bem específica. Você teve alguma dificuldade no decorrer desses anos para chegar nesse formato de coerência, né? Porque eu acredito que é uma linguagem que tem que ser muito clara, muito objetiva e muito mais próxima da realidade deles do que uma linguagem mais adulta, né? Eu penei um pouco, porque no começo a gente começa a usar muito diminutivo, fica aquela coisa toda doinho, e a criança é muito mais esperta que isso. O bom é que a gente tem uma literatura infanto-juvenil de primeira, né? Então, você tem Ziraldo, você tem Ana Maria Machado, você tem Eliardo França, você tem Ângela Lago, Mary França. Só estou nos mineiros aqui, né? Então, isso é uma escola muito legal da gente estar lendo. Eu aprimorei muito com a leitura, mas a gente tem que pegar essa linguagem de novo, recuperar essa criança da gente, né? E isso demorou. Pelo menos para mim foi muito penoso. Bartolomeu Queiroz, não, o cara já nasceu escrevendo, e não sei se é assim, né? Mas quando a gente lê, é uma facilidade o texto dele, mas todo texto fácil atrás está um grande trabalho, né? E foi assim, né? E a cada livro a gente vai aprendendo, né?
E aí já cheguei aí no 30º livro aí com a Divina Jogada. Eu estou trabalhando com um livro que se chama Divina Jogada. Divina Jogada é uma releitura muito livre, muito brincalhona da Divina Comédia do Dante Alighieri, um livro aí que tem 700 anos de idade. E o gancho que nós pegamos aí para o leitor de hoje foi, já que o Dante faz uma jornada além túmulo aí visitando o inferno, purgatório e paraíso, nós colocamos o Dante assistindo 3 partidas de futebol entre céu e inferno, o melhor de 3. E nessa luta do bem contra o mal, eterna, né? Os personagens vão aparecendo e é uma coisa então bem brincalhona que tenta trazer o leitor de hoje a se interessar por um clássico, um livro tão antigo, mas que ainda tem muito a dizer. Vamos falar um pouquinho agora da adaptação. Esse não é o seu primeiro livro que foi adaptado de um clássico. Por que essa escolha e por que Dante? Então, essa coisa da adaptação, eu vivi, né, fui beneficiado, né, quando criança, jovem leitor, por essas adaptações que me fizeram aí alcançar a literatura universal, né? A adaptação do Robinson Crusoe, Robin Hood, o Monteiro Lobato fez umas adaptações muito legais. Ele fez Don Quixote das Crianças, ele fez Hans Staden. Fora essa introdução ao mundo grego aí com 12 trabalhos de Hércules e Minotauro. Então isso foi importantíssimo, né? Porque é uma coisa muito criativa. O Monteiro Lobato realmente é gênio. Mas, bem, então, com essa coisa das adaptações, me chamou a atenção. E eu sou encantado pela cultura nordestina e muito ligado no cordel. E eu acabei fazendo vários livros de cordel, mesmo não sendo nordestino. Eu fui aceito pelo... Nem do norte de Minas eu sou, mas eu fui aceito pela comunidade do cordel e já fiz 5 cordéis. E uma regra do cordel é que assim, o mundo está para ser cordelizado. Tudo que você imaginar já virou tema de um livro de cordel, não é, Beto? Morte do Getúlio Vargas. Aí você tem Bíblia em cordel, você tem Memórias Póstumas de Brás Cubas em cordel, que é genial. E com isso, eu adaptei algumas histórias e fiz o Shakespeare, Sonho da Noite de Verão, que foi... a coleção tinha Rei Lear, Sonho da Noite de Verão e Muito Barulho por Nada. Foi um ato falho, porque eu queria muito fazer os sonhos, mas eu perdi no palitinho e fiz o Muito Barulho, que também foi muito bacana, em cordel. E aí, falei, que legal, vamos fazer mais coisa, mas que não precise ser necessariamente a cestilha ou a cetilha do cordel. E com o Guazelli, aí, que é meu parceiro de longa data, o gaúcho mais mineiro que eu conheço, nós fizemos primeiro um livro de música, que chama Maluquices Musicais. Fizemos um livro de roupas, que chama Poemas para Vestir. E aí o Guazelli é um torcedor apaixonado internacional e gosta muito de futebol. E falou, vamos fazer uma brincadeira aqui com a Ilíada. E aí nós fizemos Futebolíada, e que é a Guerra de Troia, jogando entre gregos e troianos. E aí ele foi até legal, porque, mesmo sabendo que Troia perde, ele botou o time vermelho, os troianos, e os gregos são azul e branco. Então, segundo ele, é o Grêmio. E esse livro deu muito certo. Nós, inclusive, lançamos essa edição bilíngue em italiano na Feira de Bolonha. A Feira de Bolonha, para quem não sabe, é a Disneylândia do autor infanto-juvenil. Lá é que a coisa acontece, né? Você tem aí 100 países com estantes, você conhece a literatura toda. Conhece diversas capas, né? Porque estão lá os livros em hindi, em japonês, em coreano, tal, em russo. Mas é muito bacana. E nessa história da gente ter ido lá fazer o lançamento, fizemos um sarau com futebol lá, levamos camisa de gregos, camisa de troianos, os meninos jogaram bola. Foi divertidíssima a experiência. E o Dante lá é um herói nacional,
né? Aliás, é o pai da língua italiana, você estuda Dante na escola para valer. Todo mundo sabe várias estrofes da Divina Comédia na rua. Você saía aí com a câmera fazendo... Fale aí uma estrofe aí do inferno, o cara fala, é incrível. E, com isso, falar, Guazelli, ó, é o caminho natural, né? Homero, Dante. Só que é difícil pra caramba. A Divina Comédia é um livro complicado, além de grande, né? Ele é o maior poema da literatura ocidental. Tem 14.233 versos, mais ou menos. Mas a adaptação é exatamente para isso, né? Chamar a atenção de uma obra. Então, nós partimos para o óbvio, né? Você quer coisa melhor do que um jogo entre céu e inferno? Né? O cordel, tem um clássico do cordel, que é a disputa lá entre o céu e o inferno. Chama Futebol no Inferno. Acho que é do Zé Pacheco. É um livro muito divertido. E aí nós resolvemos fazer o trabalho em cima disso. Então, dentro da adaptação, a gente foi fiel aos personagens, né? Então, só está no inferno quem ele colocou, só botei quem o Dante nomeou, mas ele fez isso, ele botou os desafetos florentinos dele todos no inferno, né? Bem, ele morreu no exílio, né? Ele cutucava a onça lá com vara curta. Mas a gente usou isso, e uma coisa mais complicada é que eu me encantei com as estrofes do Dante, que são tercetos, né? O livro é todo composto em tercetos, que ele chama lá da terça rima. Então, eu falei, legal, vamos manter o estilo. Só que, no meio do livro, eu vi que eu tinha caído numa armadilha, porque o Dante é tão genial que é o seguinte, você, numa estrofe, você rima o primeiro com o terceiro verso. O segundo rima com o quarto e o sexto. E aí a rima do meio do quinto vai rimar com os outros dois. Então, quando você está no meio, você não pode mais voltar atrás ou mexer ou consertar, senão você altera todas as rimas, porque dá um efeito dominó. Então, você imagina o cara fazer isso sem processador de texto, sem luz elétrica, sem caneta esferográfica. Foi genial. Então, nós mantivemos essa estrutura, né? E com essa ideia, né, de mostrar, né, esse olhar aí brasileiro, antropófago, aí, de devorar uma obra e trazer de um jeito mais carnavalizado.